o que é a fé, né? Perguntaram para Jesus, onde está o reino de Deus? Cadê ele? Né? Nós queremos saber onde que é, nós queremos ver o reino de Deus. Aí Jesus fala que ele não veio de forma visível ou de aparência. E onde ele está? Ele está dentro de nós. Quer dizer, está dentro de cada um de nós. E nós devemos então transbordar, né, nas virtudes de Deus. Quais as virtudes de Deus? Ele deixa tudo na sua palavra. Então, aqui nessa palavra, ele fala do crescimento da fé, né? Então, eu quero ter uma fé grande, né? Como que a fé, né, tem um crescimento? Então, no verso 3, capítulo 1 do livro segundo Epístola de Pedro, diz assim: visto como pelo seu divino proceder nos tem sido dada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Que é isso? Nós devemos resplandecer a glória de Deus, né? Seja pelos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos dominam as nossas atitudes, né? Dominam a nossa vida. Então, ele nos chamou para a glória de Deus, quer dizer, a nossa vida deve resplandecer a glória de Deus, deve mostrar a glória de Deus. Quer dizer, através de como? Há uma novidade de vida, tem que haver uma novidade de vida. Pode haver retrocessos, mas tem que voltar aos ditames de Deus, né? Que nos chamou para a sua glória e virtude. Então é isso que nós devemos exalar o perfume de Cristo, exalar o perfume de Cristo em toda e qualquer situação, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus é um Deus de promessa, né? Nós nos amoldamos a Deus, recebemos dele o conhecimento e nós recebemos o divino poder de Deus, né? As suas preciosas e muito grandes promessas. Recebemos promessas de Deus. A questão aqui é que a gente quer que os outros mudem, né? Ficamos olhando uns para os outros e olhando para que os outros mudem, ao passo que nós é que devemos olhar para nós, porque o reino ele não está a depender dos outros, ele está a depender de nós, porque ele está dentro de nós. Então nós temos que exalar as virtudes de Deus. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus, para atestar as virtudes de Deus nesse mundo perverso, corrupto e perverso. E com isso nós devemos amoldar os nossos pensamentos e as nossas atitudes na palavra de Deus. Nós não podemos, ficar recalcitrante com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente condena, com aquilo que a gente julga, né? Nós devemos policiar a nós mesmos e nos elevar cativo à obediência de Deus. Deus quer mudar a mim, não? Ele está mudando a mim, quer mudar você. Agora, ele nos leva a relacionamentos, mas nós devemos sempre exalar o perfume de Cristo, as virtudes de Deus. São as preciosas promessas, né? Então aí ele nos leva a amor é sofredor. As pessoas não querem sofrer, né? Esse sofrimento não é sofrimento para pagar pecado, né? A pessoa fala, estou sofrendo porque eu tenho que pagar os pecados. Não é isso, o amor sofredor, o amor que quer o melhor, o amor que ama, né? O amor de Deus, que quer que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O amor que aceita ofensas. A ofensa é uma arma do diabo para
bloquear a sua comunhão com Deus. Então, isso envolve perdão. Perdão não é só uma palavra. O perdão é algo, né, que nós devemos tomar atitudes de fazer, de executar. Não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós vamos manifestar perdão. E perdão como que se faz? Fala com Deus. Eu perdoo fulano, ciclano, beltrano. Mas agora a carne, né, a disposição de paixões humanas, ela resiste em perdoar, não quer perdoar. E fazem aí a oração do Pai Nosso, mecanicamente, né, maquinalmente, fica repetindo, mas qual atitude? O que nós devemos tomar? Né? Aí chega na conclusão: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Isso é uma oração perigosa. Ela é muito perigosa. Então, será que temos agido assim? Será que temos agido? Esse perdão não significa que você tem que ficar junto, né? É que você tem que ficar abraçando, ficar junto. Isso são afetos, né? São relacionamentos. Agora, se o reino está dentro de nós, nós vamos manifestar as virtudes de Deus e nós vamos ter um coração que é limpo, que é lavado, né? Não tem aí condenação, né? Aí nós ficamos como? Condena fulano, condena ciclano, e criamos um castelo, né? Que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as paixões humanas, com as paixões mundanas. Mas se o reino está dentro de nós, nós devemos, né, exalar esse perfume de Cristo, liberar perdão. Porque como que Jesus ganhou nós? Como que Ele nos ganhou? Porque Ele perdoou, né? Perdoa-os porque não sabem o que fazem, eles não estão nem sabendo o que estão fazendo, né? Então nós temos acesso a superiores promessas, preciosas promessas, né? E muito grandes promessas de Deus. Então o reino não está longe, ele não é invisível, ele está, né, que lugar que ele habita? Dentro de nós. O reino, você é de Deus, né? Nós somos de Deus, nós vamos manifestar perdão, aceitação, né? E aí vai uma gama, né, de palavras que modificam o nosso interior. Ele fala: muito grandes promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina. Você olha bem, aí nós vamos ser participantes da natureza de Deus. Aí nós podemos até nos vangloriarmos de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Como ser filhos de Deus? Nós resistimos a tudo aquilo que é de Deus. Agora, isso envolve uma disciplina. Isso envolve renúncia do orgulho, da soberba nossa, né? Isso é algo que tem que ser trabalhado dentro de nós, porque o reino está dentro de nós, e o que temos dentro de nós há de se manifestar, né? Todas as coisas estão patentes aos olhos. Não é só porque Deus está vendo, não é isso, que Deus vê tudo, não é isso, é porque o reino está dentro de nós, e o reino vai, né, nos edificar, nos tornar participantes do reino da natureza, a natureza de Deus. Essa natureza tem que ser trabalhada. A palavra de Deus é para isso, né? Então isso são preciosas, porque se nós resistirmos a essas coisas, nós não dormimos direito, nós não andamos, né, em paz, não tem paz, porque está sempre em conflito, porque, né,
A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Não fiquemos resistindo às paixões, praticando as paixões, e começa tudo no pensamento. A palavra de Deus fala muito de coração. O coração é a nossa mente. Na nossa mente está o pensamento, e tudo começa pelo pensamento. Então, as frases, as sentenças que você fala, que nós falamos, principalmente na manhã, como nós falamos de manhã, tem isso, tem aquilo, tem um problema, tem isso. Não, eu me glorifico no Senhor, eu recebi a natureza divina, que o meu ser venha resplandecer o perfume de Cristo, perdoando, louvando, bendizendo, exaltando, adorando, agradecendo, tem agradecido, mas a natureza terrena, ela te leva a não agradecer nunca, a não reconhecer as virtudes de Deus, a bondade de Deus. Nós estamos vivos pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Reconheça a graça de Deus sobre a tua vida. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de nós, e isso vai produzir uma diferença, e não fique recalcitrando nos próprios pensamentos, porque muitos pensamentos não são ditados por nós, são ditados ou por anjos ou por demônios, e os demônios não querem que você seja participante da natureza divina, quer que você seja participante da natureza terrena, que é amaldiçoada, que traz problema, que traz insônia, pessoas que não estão dormindo, meu irmão, deitam e não dormem, se dorme é um sonho atribulado, não tem paz, ficam com medo de tudo, com medo de crise, do que vai acontecer, só o Senhor nos faz repousar em segurança, e você tem a natureza divina, porque você sabe que Deus está com as preciosas promessas sobre a tua vida, de guardar, de te conduzir a bom caminho. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, isso precisa ter diligência, quer dizer, é algo que tem que estar em operação, em atividade, reunindo, pois, o quê? Toda a vossa diligência. Isso tem que ser trabalhado, porque isso é que traz a disciplina, para que o reino de Deus seja justificado em nós. Então, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, então, virtudes de Deus, coisas boas, coisas do alto, porque pessoas pensam apenas nas coisas terrenas, nas que são de baixo, e nas que são de baixo, elas são transitórias. Nós devemos ter um pensamento para o alto, pensai nas coisas do alto, e não nas que são aqui debaixo da terra, na terra, Então, associai a vossa fé à virtude. Isso é a fé. A fé te leva a ser participante das superiores promessas de Deus. Nós já pregamos a respeito disso, as superiores promessas de Deus. As superiores promessas de Deus te levam a tomar decisões que não te satisfaz, numa arena terrena como você queria. Moisés deixou, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. O que é? Ele renunciou a um reino, a um exército de Faraó, aos tesouros de Faraó, porque ele preferiu passar problemas, dificuldades,
com os que são de Deus, Ele não olhou para si. Então, quando o reino de Deus nos leva a olhar coletivamente, a olhar para o corpo de Cristo. Então, porque ele estava de olho nas superiores promessas de Deus. Renunciou, se recusou ao caminho mais fácil. Tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais curto. É para você chegar com o povo em Israel. Mas não é por aí. Ele preferiu obedecer. Ele não foi pela sua mente. Ele foi pelo que o Espírito ditou para ele. Porque os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É uma palavra para nós trazermos uma reflexão sobre isso. Que tipo de filhos de Deus somos? Eu não estou falando para você, nem te acusando. Essa palavra nos leva a uma meditação, a uma reflexão interior, a uma meditação sobre a palavra de Deus. Qual que é o chamado de Deus a respeito? Qual que é o chamado de Deus para nós? Qual é o objetivo e os propósitos de Deus para nós? Para que nós fiquemos o quê? Olhando somente para os nossos umbigos? Somente para isso? Ou para exalar o perfume de Cristo? Sofrer quer dizer ter oposição, dificuldades a respeito disso, mas a carne não quer ter, quer folgar. E Deus não te chama para folgar, Ele te chama para ser diligente, para associar a fé à virtude, as virtudes, com a virtude o conhecimento, A palavra fala muito: conhecereis. Conheça Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? Através da meditação diária, a todo minuto, a todo instante, na palavra de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Deus. Aí nós vamos refletir a natureza divina implantada em nós. Isso precisa de disciplina. O atleta em tudo se disciplina. Você vê as pessoas aí nas competições, disciplina na alimentação, na hora do sono, no corpo, na saúde. E nós vamos nos disciplinar em tudo? Primeiro entendendo que o reino de Deus está dentro de nós. Ele não está não queremos projetar sobre o outro, o que o outro faz, o que ele deixou de fazer, não interessa, O que interessa é que nós devemos exalar o perfume de Cristo, reunir todas as diligências, saber que o reino de Deus está dentro de nós, e isso ninguém vai poder tirar, porque ninguém pode dar, senão Jesus. Então, como não deu, não pode tirar. Então, a natureza de Deus, a divina natureza está dentro de nós, Então isso precisa de diligência, e associando a isso que virtudes, praticando virtudes, coisas que edificam, pela boca, pelo coração, Muitos fazem de tudo, mas não vigiam nem a boca, pelo que nós falamos, nós seremos condenados e justificados. Nós damos sentenças prontas e acabadas, contra os outros, querendo julgar os outros. Foi o que Jesus falou: ó cego, primeiro tira atrás do teu olho, para depois tirar dos outros, Então, é o reino que está dentro de nós e que nos leva a nos limparmos, a nos edificar, a crescer em nós a fé que Jesus implantou, com conhecimento, o domínio próprio, Pessoas que se iram, facilmente, que falam coisas impensadas, apressadas. Isso é domínio próprio, que se ira com facilidade, que não suporta ofensas sem retrucar.
Jesus nos deixou a lei da não resistência. Se veio ataques, cala, fica quieto. É a forma de você exercer domínio próprio contra as suas emoções. Porque o problema de ataques espirituais não estão muitas vezes no próprio ataque, mas nas reações que nós temos contra os ataques. Que tipo de reação que nós temos? Foi isso que Jesus disse, né? Eu creio que não seja literalmente, né? Alguém que te esbofeteia, né? Te dá um tapa no rosto, vira-lhe também o outro. Não, isso é que você não vai retrucar golpe nenhum, meu irmão. É a lei da não resistência. Quando você sente vontade de falar, eu quero falar, eu quero fazer, eu quero me justificar, como o Jó falou, eu vou me justificar o meu procedimento. Cala, e você vai exercer domínio próprio. Nós não agimos por impulso, nós não agimos por emoções, mas nós agimos pelas virtudes de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, com perseverança. É um dia só? É um tempo só? Não, com perseverança. Foi isso que já foi pregado aqui esses dias, né? Constância. Constância, aquele que tem um procedimento que é constante. Não é só um tempo que eu devo exercer virtudes, que eu devo exercer perdão. Não, é todo o tempo. Né? É um tempo só que eu vou me santificar, que eu vou me consagrar a Deus. Não, é a constância, é todo dia, é toda manhã, né? Fala que o fogo, o sacerdote ajustará a lenha todas as manhãs e acenderá sobre ele o fogo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa o fogo apagar, meu. Você recebeu o fogo de Deus. Não pensa que ele apagou, porque ele não se apaga. Mas para ele não se apagar, nós havemos de ter essas virtudes, de praticar essas virtudes, perseverança, e piedade. Devemos exercer sempre com amor, um amor que não se acaba. Amor acabou? Acabou como? Então não é o amor de Cristo, porque o amor ágape, o amor que vem de Deus, ele não se acaba. E Jesus foi tão longe nisso que mandou falar: ame seus inimigos e ore para aqueles que vos perseguem. Nós não temos amado bem os nossos amigos, é uma falência completa da nossa natureza carnal, terrena, diabólica. É isso. Agora, você vai abraçar inimigo? De jeito nenhum. Você vai andar com ele? De jeito nenhum. Não tendo acordo, se não tiver acordo entre vocês, andarão dois juntos se não tiver acordo entre eles? De forma nenhuma. Mas amar é você refletir as virtudes de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, que Ele quer o quê? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tendo a oportunidade, você vai falar das virtudes de Deus para os teus inimigos. Vem contra ti, dá água para beber, dá comida, amontoar brasas sobre a cabeça. Esse é o procedimento que Deus exige de nós. Exige não. Ele deixou o bom conselho. A questão é aquela frase: obedece quem tem juízo, E as bênçãos vão recair aonde? Onde que as bênçãos recaem? Sobre nós, sobre você que pratica essas coisas. Com a piedade aqui é um amor, é a afeição natural, e com a fraternidade, o amor, tá lá porque
O mundo aí fala amor, mas não tem nada a ver com amor, né? É o amor, é o interesse, e enquanto a palavra diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Olha bem, ele é sofredor por causa disso, porque você tem interesses, a carne tem interesses, né? O homem quer fama, quer luzes de ribalta, quer ser reconhecido, quer isso, aquilo, né? Mas não é por aí. Ele é sofredor, tudo suporta, né? Não temos suportado nenhuma palavra diferente, né? Nenhuma indiferença, não temos suportado. Mas ele fala, tudo suporta. Isso não são palavras para ser jogada fora, não é isso, porque estas palavras, elas são criadoras. A palavra de Deus é criadora, então vai criar em nós essa disposição de amor, um amor sofredor, né? Um amor que tudo suporta, tudo sofre, né? Porque o reino está dentro de nós, simples assim, né? Porque todas estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Ele falou que nós já estamos completos? Não, vai crescendo, vai aumentando. É a medida de farinha colocada numa lata, num recipiente com um pouco de fermento. Aquilo vai crescer, é isso. Em vós aumentando, faz com que nós não nos sejais, faz com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não vamos ser inativos, vamos procurar, né? Vamos procurar ser ativos. Oração, consagração, ministração, né? Aqui a pregação é a cereja do bolo, meu irmão. A cereja do bolo. Tá pregando, é bonito, é gostoso, né? Mas, né? É vida diária, é minuto a minuto, né? Nós não vamos ser inativos. O silêncio muitas vezes é mais, né? Que toca mais, que reflete as virtudes de Deus em nós do que muitas palavras às vezes, porque as nossas palavras não podem ser conflituosas com as nossas atitudes. Essa é a acusação do diabo que faz sobre o corpo de Cristo. Vocês falam, mas vocês não vivem o que vocês falam, né? Agora, isso vai requerer disciplina, é invisível, e o reino de Deus está dentro de nós, né? Deus conhece todos os movimentos, conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque ficamos olhando muito para pecados. Matou, pecou, fez isso, né? Mas Jesus fala da disposição interna, ela é maior do que a disposição da atitude das mãos. Como assim? Ele diz lá, se você olhar com a intenção, fala da intenção, é o pecado coberto, né? Tem o encoberto e o coberto, e nós às vezes olhamos muito para os encobertos, mas não olhamos para os encobertos, que se passa na nossa mente, que se passa no nosso coração, que se passa nas nossas emoções. Porque se o reino está em nós, está dentro de nós, ele há de refletir, ele há, né, como Jesus fala na parábola, né, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, e ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha bem, então a luz que há em ti, pelas virtudes de Deus, pelo reino de Deus,
ela não vai poder ser apagada, ela não vai poder ser coberta, ele vai se manifestar exteriormente, ela vai se manifestar onde você vive, em tudo da sua vida. A sunamita, né? A sunamita enxergou isso em Eliseu, claramente. Ó, meu marido, este é um santo homem de Deus que passa por aqui. Ele não foi lá pedir aposento, ele não foi pedir uma cama, uma mesa e uma cadeira e nem um candeeiro, ele não pediu. Bastou ele passar por ali e as virtudes estavam sobre ele. E isso tocou aquela mulher. Falou assim: eu tenho visto meu marido, que esse é um santo homem de Deus que passa por aqui. Vamos fazer para ele, em cima do muro, um aposento, para que quando ele passar por aqui, ele venha aqui. Ela recebeu o homem de Deus, meu irmão. Ela recebeu o homem de Deus. E homens de Deus, mulheres de Deus, carregam virtudes, mudam o ambiente, transportam graça, transportam bênçãos. Você tem recebido homens e mulheres de Deus? Ou sempre tem algo para acusar? Não? Lança fora a acusação. A acusação vem do diabo. Que quer plantar divisões, distanciamentos, esfriamentos, para bloquear as nossas orações, a nossa intimidade com Deus, né? Ele fala para que não sejais, né? Porque estas coisas existindo em vós, porque as pessoas pedem muito o quê? Quero o poder de Deus, eu quero curar, eu quero fazer isso, quero fazer, mas essas coisas estão existindo dentro, né? Quando passar a existir dentro, o que vai acontecer? E em vós aumentando. Nós não paramos, nós não estacionamos, né? A palavra fala: renovai a vossa mente. A todo tempo, a todo segundo, estamos renovando coisas, né? Sentenças, pensamentos que a gente estava tendo, né? Que não vem na parte de Deus, vão renovar. Opa, isso aí não, isso aí eu estou errado, né? Para que não sejais o que? Inativos. Você vai ser ativo nas obras de Deus, nas evangelizações, você vai ser ativo, né? Nem infrutuosos, vai ser frutífero. Você vai visitar, você vai com as pessoas, frutos vão acontecer, vão aparecer. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas estão pedindo muitas coisas, mas coisas terrenas, né? Uns querem ficar mais ricos, outros querem ter uma bicicleta, uma casa, um cavalo, né? Mas o que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que isso? Está invertido as coisas, meu irmão. As paixões humanas inverteram o verdadeiro significado do Evangelho, da transformação interior, meu irmão. Está de ponta cabeça. Mas se essa palavra veio para nós, meu irmão, é porque Deus tem algo em nós, tem algo para ti, tem algo para mim, para mudar a situação. E essa palavra está sendo falada, está sendo para o mundo inteiro. Quem acessar vai ouvir, que acessem mesmo em nome de Jesus, e que Deus mova o coração das pessoas para que venham e recebam das virtudes do Evangelho. Não que eu seja alguém ou algo, não, mas é pelo que nós falamos, que não é, o nosso ensino não é nosso, é daquele que nos enviou. Deus te enviou, Deus me enviou. Salvação é um milagre, meu irmão. A salvação é um milagre. Você já viu quantas oposições quando você fala para as pessoas? Quantas oposições? Você vê aí os exibicionismos, né? Publicamente, não tem receio, né?
nas avenidas aí, vocês têm visto. É uma afronta frontal, né? Contra tudo que se chama Deus. Você é o anticristo, meu. Você não. O reino de Deus está dentro de você, ele há de brilhar, essa chama nunca vai se apagar, mas nós devemos o quê? Crescer no pleno conhecimento de Cristo e sejamos ativos e frutíferos, né? Eu não sei como é que eu vou fazer. Fala com Deus, o Senhor me ensina, me cria situações, olha bem, mas eu não vejo as pessoas orando assim, eu vejo pedindo uma calça, um vestido, um anel, né? Às vezes até um casamento, mas o casamento sai, o anel, a calça vem, Deus vai trazer. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Quem não tem a presença destas coisas está cego ainda, vendo só o que está perto, Aí passou, o Senhor me deu olhos de águia. O que é o olho de águia? Para você enxergar longe, para você enxergar as coisas eternas. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, não. Ele não estava olhando perto, porque se olhasse perto, ele ia se corromper, ele ia aceitar, e o plano de Deus seria travado, Deus ia trazer outro. Está olhando só perto. Olho de águia para enxergar longe, nas superiores promessas de Deus. Glória a Deus. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esqueceu de onde Deus nos tirou? É muito fácil. Isso é ingratidão. Esqueceu. Muitos de nós já deviam estar mortos. Estão mortos. Certa feita eu preguei para o meu amigo, né? Vamos dizer assim, né? Ele ia morrer, ele simplesmente ia morrer. O diabo ia ceifar a vida dele, ia usar a bebida para fazer isso. Foi nítido, foi claro isso, né? O discernimento. Mas ele recebeu o reino dentro dele, e a vida dele foi mudada, e é para a glória de Deus. Ele jogou os deuses estranhos. Quantos resistem a jogar os deuses estranhos? Quanto de nós resistimos a perder a nossa identidade? Mas eu vou perder a minha identidade? Sim, para ganhar aquela que vem de Deus. Você agora é chamado pelo nome de Deus. Você não era um João, um Antônio, Pedro, Tiago, não. Isso aí, quando nós falávamos a respeito disso, a pessoa até assusta, né? Você pode olhar para trás, você que tem anos rodados aí nos carros de Deus. Perdi minha identidade, eu não sou aquele que eu era. Houve uma transformação. E não foi pela minha força. Deus foi trabalhando comigo. Deus foi mostrando quem eu era e quem eu devo ser. É isso que Ele quer de nós. Deus não nos melhorou. Ele não te melhorou, meu irmão. Ele te fez de novo. Aonde está isso, essa representação? Está lá com Naamã. Deus não curou Naamã. Deus curou Naamã. Não curou. Deus deu uma pele nova para ele. Você tem uma pele nova. Antes nós éramos leprosos.
Mas agora nós temos vestes novas, pele nova, coração novo, mente nova. Meu Deus! E algo precisa ser dito. Não se impressione no que os outros falam a teu respeito. O que importa é o que Deus fala a teu respeito. Nós não somos uma gangorra, né? Um dia está bem, está lá no alto, está louvando, está cantando, né? Outro dia está lá embaixo, né? Está na tristeza, está na angústia, está nas depressões. Não. Deus nos deu um ânimo sereno, um ânimo para cima, de regozijo, de alegria. E você não precisa competir com ninguém. Não faça essa idiotice. Competir com os outros, se comparar com os outros, não faça isso. Você é um indivíduo. Você é único. Que Deus maravilhoso nos fazer únicos. O que te disseram na infância de maldição, meu irmão, está rechaçado. Você tem autoridade para fazer isso e liberar dos fardos. Quantos fardos quiseram colocar no teu coração, meu irmão? Quantos fardos, em nome de Jesus? Chama falsos fardos. Isso é o mundo que faz isso. São as trevas que fazem isso para te tirar, para tirar de você o brilho de Cristo em você, para que você não alcance, não compreenda as superiores promessas de Deus e as preciosas promessas de Deus sobre a sua vida. Não é isso? Deixe para trás, deixe as coisas que para trás ficam e sigam para o alvo. Siga para o alvo. Teu alvo é Cristo. A bênção na tua mão, a bênção sobre a tua cabeça, a bênção na tua família, a bênção na tua casa. A bênção. Nós somos destinatário da natureza divina. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Procurai com diligência. É diligência, é cuidado, é trabalho, né? Leva tempo, arrependimento, né? Deus nos leva a arrependimento, né? Isso foi isso que Jesus veio trazer. Arrependei-vos, né? Foi o João Batista já estava falando lá: arrependei-vos, o machado está posto à raiz das árvores. Arrependei-vos, produzir, mas ele não fica só no arrependimento, ele fala produzir frutos dignos de arrependimento. A natureza, traumas, não, em nome de Jesus, todo trauma nós lançamos fora, nós aniquilamos, fazemos secar. Eu digo seca todo trauma de infância, toda ferida que estava sangrando na tua vida, na nossa vida, na vida do corpo de Cristo, seja como a lepra de Naamã, fora, e tenha uma pele nova, uma graça nova, renovada. A graça de Deus renovada em nós, multiplicada em nós. Você vive pela graça e pelo favor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Obrigado pela tua graça sobre mim, sobre ti, para a glória de Deus cada vez maior. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição. Você foi eleito. Você aceitou a eleição, porque muitos não vão aceitar a eleição, mas você aceitou, porquanto procedendo assim não tropeçareis, né? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino está em nós, mas nós também precisamos entrar nele, né? As virtudes, estejam sobre nós, as bênçãos correm atrás de nós e nos alcançam, meu irmão. As bênçãos correm atrás de ti, correm atrás de nós.
No nome de Jesus. Porque recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha bem, por isso, está em Hebreus 11, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. O reino que você recebeu é inabalável. Ele não vai se corromper. Você não vai se perder por viver, por diligenciar as virtudes de Deus sobre a tua vida, no teu interior, no homem interior. É um reino inabalável. Você nunca vai perder. O medo das pessoas é perder, de se diminuir. Nunca vai ser abalado. Você não perde em perdoar, você ganha. Com Deus ninguém perde, só ganha. Agora, há o que? Há uma luta, entre a disposição terrena e a divina. Mas nós devemos ceder ao que vem do Espírito. E aí nós sempre vamos vencer. Nós vamos sempre ganhar. Jesus na cruz, está ali na cruz, morreu, perdeu. O diabo tentou matar todos os ascendentes dele. Pode olhar nas Escrituras. Quando nasceu, Herodes vai lá, nasceu um rei aí. Nós vamos acabar com ele no ninho, vou matar ele. Milhares de crianças mortas por Herodes. Olha que coisa. Procurou matar o rei. É isso que o diabo faz. O diabo quer matar o reino de Deus está dentro de nós. Aí nós resistimos muitas vezes a ficar com o reino. Resistimos, pensando que nós vamos perder. Essa é a ideia do diabo. Ele é mentiroso, pai da mentira. Ele é ladrão. Quer roubar a alegria da salvação. Que você ficar abafado. Quando a gente vai matar um frango lá na roça, pega o frango, põe o frango debaixo do balaio, abafa ele, É isso que o diabo quer. Mas o reino está dentro de ti. O reino está dentro de nós. E é o reino inabalável, baseado nas superiores promessas de Deus. Nós vemos Paulo, ele estava de olho, alguém de olho nas superiores promessas de Deus. Foi apedrejado, açoitado, falaram contra ele, perseguiram de toda ordem, apedrejado, dado como morto. Morreu, Paulo morreu. De repente Paulo se levanta sobre seus pés. Ele levanta e vai lá lamuriar, vai lá lamentar, vai murmurar. Não, se pôs de pé e continuou. Quantas perseguições sofrem os homens e mulheres de Deus? Jesus foi claro nisso. Se fizeram assim com lenho verde, quanto mais será no seco, meu irmão. Você está achando que você não vai ser perseguido, maltratado, humilhado? Mas quando todas essas coisas acontecerem, injustiçado, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Pensa que você vai ser reconhecido em todo lugar que você vai. Vai ter lugar que vão te receber, sim, te receber com honra. Mas vai ter lugar, meu irmão, situações que você vai ser recebido, vão jogar pedra, Não joga pedra porque Deus não deixa, mas vai ser rejeitado. Tenha um cuidado de quando todos te louvam, meu irmão. Tenha esse cuidado, que aí você está agradando os homens.
Cumpre a nós agradar antes a Deus do que aos homens. Mas se nós não ficarmos com as superiores promessas, nós vamos no caminho mais fácil. No caminho mais fácil, no caminho mais curto, nas benesses, nas recompensas imediatas. Nós temos uma promessa de salvação que é maior do que seja isso, que é maior do que seja isso. Porque lamentar, lamuriar, maldizer, murmurar, para que entristecer? Eu fui ofendido, está ofendido, daí? Mais ofendido que Jesus? Paulo, Pedro, todos eles, não escapou um. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o que? A graça. A graça. Você vive pela graça, você se move pela graça, você recebe pela graça, você vive pela... E a graça, ela passa a ser multiplicada. Ela não é estável, ela vai se multiplicando cada vez mais, você vai ser mais agraciado, mais agraciado. E Paulo foi tão forte nisso, quando ele recebeu: a minha graça te basta. Meu Deus, olha. E ele diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pela qual servimos a Deus de modo agradável. Mas servir a Deus como xoxo? Não é com reclamações? Não é assim. É com regozijo. Pedro e João, meu irmão, eles foram para o templo, eles não foram murmurando, eles não foram maldizendo, eles foram cheios do Espírito Santo. E todos os religiosos passavam ali, e o paralítico na porta, 40 anos, todo mundo, os religiosos, passando por ele, até o dia que Pedro e João, marchando em Cristo, cheio da graça, louvando, bendizendo, aí o sujeito já estava acostumado a receber uma moedinha, né? As pessoas estão acostumadas a receber uma moedinha, um favorzinho, um milagrezinho. Eles estenderam a mão. Se você tinha mão, tinha mão e tinha. Estava andando. Mas o povo tinha que carregar ele, né? Ele era levado, ele não ia, nem para pedir esmola ele ia, ele era levado. Pedro e João passa por ele, mas para. O Senhor não tem prata, não tem ouro, não tem essa moedinha que você quer, mas eu tenho superior promessa para você, né? Eu tenho superior promessa. Nós dois estávamos orando, nós viemos orando, nós passamos a noite orando, e nós viemos pelo caminho louvando. Olhe para nós, em nome de Jesus, um Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda, irmão. Em nome de Jesus, seja hoje transformado pela palavra, a palavra criadora. Seja transformado em nome de Jesus. Receba vestes novas, uma túnica talhar, como José recebeu, uma pele nova, como Naamã recebeu, vestes brancas que estão reservadas para todos aqueles que amam a Deus, vestes alvas, que em todo tempo as suas vestes sejam alvas, para a glória de Deus. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Pessoas pegam muito por falta de reverência, com reverência e santo temor, que Deus mata e Deus faz viver, com ele está todo o poder. Nabucodonosor quis se arvorar, eu deixo com vida quem eu quero, eu mato quem eu quero.
Mas esse é atributo de Deus, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Obrigado, Senhor, por nos revelar a Tua palavra. Nós recebemos de bom grado, Senhor, em nome de Jesus, e que essa palavra fique gravada como ferro em brasa em nós, Senhor. Nós sejamos cartas vivas de Ti e haja a transformação do Teu Santo Espírito, Senhor, porque a Tua palavra é criadora. Cria em nós, Senhor, como Davi orou, cria em mim, Senhor, um coração novo. Cria em nós um coração novo, para a glória do nosso Deus. Seja curado, seja transformado, seja salvo, para a glória de Deus, e esteja nos teus olhos fitos nas superiores promessas de Deus, em nome